Olá, muito bom dia a todos. Meu nome é Antônio César Domingues Edu. Agora são 10 horas e 14 minutos do dia 7 de novembro de 2019, uma quinta-feira. Estou falando aqui da cidade de Jundiaí, São Paulo, Brasil. Bom, eu sou espiritualista. Desde 1988 eu conheci a Mensagem do Graal de Abidrushim e os livros de Rosélis von Sass. E foi essa linha de literatura espiritualista que eu encontrei as maiores respostas às minhas perguntas, né? que, que eu não conseguia encontrar em outras religiões, enfim, e no mundo espiritualista, esotérico, espírita e outras correntes, né? Que eu pude estudar e, e às vezes frequentar algumas organizações, por exemplo, a Ebiose. Eu me iniciei na Ebiose, fiquei 2 anos estudando, 82, 84. E quando eu morei em Brasília, de 89 a 90, 91, fiquei 2 anos em Brasília. Eu cheguei a participar da Cultura Racional, né? Uma organização que tem uma linha mais assim, assemelhado, né? Com espírita e umbandista. Bom, e é isso que me pareceu, né? Mas é uma linha assim, surgiu no Rio de Janeiro, né? Com Manuel Jacinto Coelho. Eu estive lá algumas vezes, quando eu morava em Brasília, né? Eu ia lá para o Rio de Janeiro, com ônibus de excursões, enfim. Era uma questão interessante, mas depois eu me afastei, né, dessa linha de pensamento. Da Ebiose eu guardei algumas coisas, né? E até recentemente aqui, próximo de casa, tem uma subsede, né? É uma da Ebiose. Até estive lá. Lá sempre tem aos sábados uma, uma conferência, né? Aqui próximo aqui também, eu moro no Anhangabaú, aqui em Jundiaí. Assim, né, nos altos, vamos dizer assim, nos altos do Anhangabaú. E aqui também próximo tem uma Rosa Cruz, que também estive uma vez lá. Às vezes eu entro assim, até missa, por exemplo. Às vezes estou na cidade, no centro, passo na catedral, vou lá, assisto. Já entrei também, já assisti alguns cultos assim evangélicos também. Às vezes, como dizer, dá na telha, você está passando assim, você vai lá, né? Como um cidadão comum, alguma coisa você vivencia lá, né? Agora, a minha linha sempre foi a partir de 88, quando eu me identifiquei muito com essa literatura da mensagem do Graal, né? E fiquei com a convicção que é o Filho do Homem, o Espírito Santo, que o Filho de Deus, Jesus Cristo prometeu que viria. Enfim, nos últimos anos aí, mas talvez a partir de, mais especificamente nesse ano mesmo, de 2019, eu, eu comecei a me interessar um pouco mais. Eu sempre me interessei com essa questão dos 3 dias de escuridão, o juízo final
e a vinda do grande cometa. Então, Abdurrahim escreveu uma das suas dissertações, bem curta, de duas páginas, e outra, pouco, acho que umas 4 páginas, A Estrela de Belém, no volume 1. Então, ele fala do retorno da Estrela de Belém, que seria o grande cometa. Osíris von Sass, no livro O Livro do Juízo Final, fala também sobre o novo Sol e sobre o grande cometa, que viria a provocar todas as modificações aqui na Terra e, inclusive, apagar o Sol já está no final do ciclo e um novo Sol viria, né? E eu estudando muitos vídeos, né, que aparecem no YouTube, eu cheguei à conclusão que o novo Sol, Nêmesis, já foi em 62. A NASA foi em janeiro, me parece que dia 20 de janeiro de 1962, fotografaram um astro que seria uma espécie de uma estrela marrom, que é uma estrela apagada, né? Que possui um sistema também de planeta. Isso com uma foto em infravermelho. Então já em 62 havia se localizado essa estrela marrom, que se relaciona com o nome de Nêmesis. Então, e que estaria se aproximando aqui do Sol. Bom, com os estudos que tem hoje, feitos com os astrônomos independentes, provavelmente existem muitos estudos dos grandes associações de astronomia, telescópios financiados pelo governo, enfim. Então, provavelmente já se conhece tudo isso. Isso é minha opinião. E os próprios governos, os pais governos, têm esse conhecimento exato. Só que eles não divulgam ainda, porque especificamente a questão do grande cometa, né, que seria Nibiru, né? Ele ele é um astro que, segundo o que dizem alguns astrônomos independentes que estão estudando isso, israelenses, russos, também, mas todos americanos também, né? Mas sempre há uma certo receio disso. Os israelenses, né? Me parece que um árabe israelense, que parece que tem um observatório baseado na Síria, uma coisa assim, que aparecem muitas informações. Eles divulgam bastante, né? Até tem um canal do YouTube chamado Tio Abaddon, que um rapaz assim que gosta de astronomia, ele divulga muito esses vídeos, né? Desse astrônomo israelense. Então ele fala muito sobre Nibiru, prevê que no fevereiro, março de 2021 ele teria sua máxima aproximação aqui da Terra, né? Poderia ser assim de uns 15 milhões de quilômetros, né? Mas ele seria um astro muito grande, né? Ele teria 7 vezes o diâmetro da Terra. Por isso que também é chamado de P7X, que seria planeta 7 vezes o diâmetro da Terra. E hoje ele estaria aproximadamente a 6 unidades astronômicas do Sol. Porque ele vem numa órbita inclinada, ele não vem no plano dos planetas. Porque os 8 planetas, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, são os 8 planetas que a astronomia chama de planetas, por ter uma gravidade suficiente, enfim, certas características de órbita, né? Eles têm tudo um plano, estão na mesma, vamos dizer assim, alinhamento assim, em relação
a todas as órbitas dos planetas, né? Vamos dizer assim, como se fosse um disco, né? Que no centro seria o Sol e, esses planetas eles ficam no mesmo plano. Agora, esse Nibiru, ele vem em um plano inclinado, talvez uns 20%. Eu ainda não sei exatamente quanto seria isso, mas ele vem em um plano inclinado, como acontece com os chamados planetas anões, por exemplo, Plutão. Plutão ele está um plano inclinado, ele já não está nesse plano dos demais planetas. E ele tem uma órbita bem excêntrica também, porque ele, em dado mais ou menos 250 anos que ele demora para fazer uma volta completa ao Sol. Mas o que acontece? É, devido possivelmente pela influência desse Sol, esse Sol que seria Nêmesis, esse Sol escuro, né, estrela marrom, ele, eu penso assim, esse seria o planeta X. Porque supõe que existe um planeta X, mas na verdade é a estrela marrom. É exatamente devido à grande massa que tem essa estrela marrom que faria um sistema binário com o Sol. Né? Segundo esses astrônomos independentes, ele teria uma massa. É, vou falar por cima, eu até anotei esses dados, né? Mas eu só vou falar assim por alto. Né? Coisa assim de um terço ou um quarto da massa do Sol. Né? Então é isso que influenciaria esses planetas mais afastados, coisa que é chamado planetas anões, como por exemplo Plutão. Plutão ele está em média assim, a distância do Sol 39 unidades astronômicas. Né? Então esses demais planetas anões eles têm muita influência da, desse planeta X. Agora esse planeta X, no caso, eu, eu, isso da minha interpretação, se refere basicamente a essa estrela marrom. Mas ela, segundo esses dados, até vou ver se eu pego aqui os dados que eu anotei através de assistindo esses vídeos do YouTube. Até tem um canal chamado de Flávio Vale. Flávio Vale. Ele entrevista muito pessoas dessa linha, astrônomos amadores, enfim, que pesquisam isso. Né? E eu até tive a oportunidade de ser entrevistado no canal dele por 2 vezes, em junho. Né? Uma falando sobre o Nibiru, o novo Sol. Nibiru relaciona a estrela de Belém. E o novo Sol a Nêmesis. Então eu pude falar um pouco sobre a minha linha de pensamento, né? Que é um pouco diferenciada das demais pessoas, porque eu me baseio na mensagem do Grau e também no livro de Roseli von Sass, na literatura dela. Especificamente o livro do Juízo Final, onde ela fala, além do grande planeta, ela fala, por exemplo, daquele astrônomo chileno, Carlos Munoz Ferrada, que é uma espécie de era um astrônomo vidente, né, que ele fazia previsões de terremotos e de que mais? E também desse grande planeta, grande cometa, que viria provocar muitas transformações na Terra, terremotos, coisa e tal. Isso já na década de 1940, que ele fazia essas previsões. Ele já faleceu, né? Mas ele não era aceito pela comunidade científica, né? Porque a comunidade científica não aceita essa linha de pensamento, de evidência, né? Então é isso. Quem se interessar, né? Tem muita coisa, material na internet. Bom, mas agora eu estou aqui com os dados. Eu estava falando no caso da estrela marrom, né? Então eu colhi alguns dados
que eu acredito que, lógico que a gente não sabe corretamente. Provavelmente quem tem todos os dados são esses grandes telescópios, enfim. Até foi instalado um telescópio no Polo Sul, né? Até coisa assim de 10 anos. Um telescópio muito potente. Mas às vezes a pessoa pergunta por quê, né? Bom, lógico que lá nos polos tem uma visão do céu diferente do Equador, enfim, das partes comuns que os telescópios estão instalados. Mas no Polo Sul, uma das preocupações que as pessoas falam que foi instalado justamente para poder localizar melhor esse, esse grande cometa, né? Que no caso seria Nibiru. E também Nêmesis, que, que estaria numa. Especificamente do Nibiru, né? Por causa do plano inclinado, né? Da órbita dele. Que, que aí então seria possível se visualizá-lo muito melhor a partir do Polo Sul. Aí mais quando ele estiver mais próximo da Terra. Agora, falando sobre Nêmesis, né, que é a estrela marrom, tem algumas características aqui dele. Por exemplo, ele teria um diâmetro de 220 mil quilômetros, que, que em relação ao Sol seria menor, né? O Sol tem um diâmetro aproximado de 1 milhão e 400 mil quilômetros. Então seria umas 6 vezes menor o diâmetro, né? A massa a massa dele seria equivalente a 26.000,6 terras. Agora a Terra, a massa da Terra em relação ao Sol. Agora eu tô. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Anotei bastante dados aqui. Mas eu não estou em um número exato em relação à massa. Quantas vezes a massa do Sol é maior do que a da Terra, por exemplo, né? Mas enfim, essa estrela marrom teria uma massa talvez umas 4 vezes inferior ao Sol, por aí, né? Mas enfim, esse novo Sol, que eu acredito que seja o novo Sol, ele teria uma órbita ao redor do Sol de 3.657 anos. 3.000, hein? 3.657 anos. Ele tem planetas em volta dele. Naturalmente, planetas menores do que o Sistema Solar, porque os planetas geralmente sempre têm uma relação de gravidade em relação ao Sol, né? Se um planeta tem uma massa, vamos supor, 4, 5 vezes menor do que o Sol, ele assim, pela lógica, teria que ter a massa dos planetas deveria ser menor também do que a do Sistema Solar. Bom, agora uma questão também sobre... por ser um sistema binário, na verdade, se orbita em um ponto comum, né? O sistema binário funciona assim, né? Aliás, dizem que a maior parte das estrelas são sistemas binários, né? E isso se desconhecia em relação ao Sol. Agora que se está sabendo que o Sol é um sistema binário. Pelo menos dessa linha dos seus frontes independentes. Voltando à questão, que os órgãos oficiais ficam em silêncio. Diz que é uma
até uma coisa assim governamental, de punição, né? Alguns, um outro, falam sobre isso. Até conta-se um caso de um astrônomo chinês teria revelado, porque a China hoje também tem muita capacidade, né, de observação de infravermelho, né, essas coisas assim. E então ele teria sido assassinado, porque ele queria divulgar essa informação sobre o sistema, por da sistema Nemesis, né, que estava se aproximando aqui do Sol. Agora essa aproximação, ela devido à grande massa, ela tem uma grande distância. Então hoje, pelo que se sabe, né, essa estrela marrom já estaria quase no seu ponto de máxima aproximação em relação ao Sol. E então eu relacionei isso, que estamos vivendo uma época que vai coincidir. Tanto esse novo Sol está na máxima proximidade em relação ao Sol, e como o grande cometa. Ele chama grande cometa porque ela tem um diâmetro muito grande, de um planeta diâmetro e massa, equivalente aos os gigantes, os quatro gigantes do sistema solar, que é Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. A diferença é que esse grande cometa seria sólido, tem uma superfície sólida, diferente dos quatro gigantes gasosos do sistema solar. Agora, então, o que acontece? Essa distância mínima do Sol que Nemesis alcançaria tem que ter um certo limite, porque se aproximar muito, aí bagunça todas as órbitas aí dos planetas, enfim. Então eu calculei que essa distância mínima poderia ser algo em torno de 200 unidades astronômicas. Para quem não sabe, uma unidade astronômica equivale à distância média da Terra ao Sol, que seria de 150 milhões de quilômetros. Então, essa distância mínima, isso é uma suposição minha, né? Que dessa estrela marrom teria que ficar pelo menos 200 unidades astronômicas. E parece que eu escutei alguma informação que poderia ser isso, né? Que estaria hoje essa estrela marrom. Porque ela também faria uma trajetória orbital ao redor do Sol, um plano muito elíptico, né? Vamos ver aqui. A sua chamado afélio é a distância máxima, né, da órbita, né, em relação ao Sol. O afélio dessa estrela marrom seria de 3.268 unidades astronômicas. Então é uma distância que não chega a ser um ano-luz, mas talvez um terço de um ano-luz. Então ela estaria, por exemplo, tem a próxima de Centauri, né, que é a estrela mais próxima aqui da Terra. É um conjunto binário, o trino, né? Eu não estou assim, não sei exatamente, mas ela estaria a uma distância de umas 4 anos-luz aqui da Terra. Seria a estrela mais próxima, pelo menos que se conhece oficialmente. Agora, essa estrela marrom estaria bem mais próxima de nós do que essa considerada próxima de Centauri, né, que seria conhecido como a estrela mais próxima, oficialmente pelo menos. Então é isso. A distância, o afélio que se chama, né? Distância
ponto mais distante da órbita dessa estrela marrom alcançaria 3.268 unidades astronômicas, enquanto o periélio, que é a distância mínima do Sol, poderia ser de aproximadamente 200 unidades astronômicas. Talvez mais, entre 200 e 400. Mas eu acho que seria por aí. E ele traria também 7 planetas, pequenos planetas. Eu não sei bem, talvez da órbita, diâmetro aproximado da Terra. Realmente aí, mas isso existe em fotos em infravermelho. Então já se saberia. Essa questão que eu citei do astrônomo chinês, né, que foi morto, supostamente morto pelo governo, né, pelo governo aí da China, né, que eles lá. Nos Estados Unidos também houve suspeitas de morte de, de astrônomos que trabalhou na NASA, então que tinha essas informações e que depois morreu misteriosamente, coisa assim, né? Mas é, talvez lá não seja assim, quem contar alguma coisa assim, pode até ser que sejam mortos também, né? Porque é uma questão de Estado, né? Como se fosse uma guerra, porque, por exemplo, diz que fala, por exemplo, aqui no Brasil não tem pena de morte. Agora, para a questão do exército, quando está, por exemplo, em guerra, um desertor, ele é morto. Ele não, uma, um grupo lá de soldados, enfim, batalhão, se houver algum desertor, ele é morto. Então, nesse sentido, a pena de morte existe. Então, essa questão aí está sendo tratado pelos governos, pelo que estou aprendendo, como uma questão de guerra. Né? Então, eles decidem não contar. Então, quem ousar é, contar alguma coisa é considerado um traidor do governo. Né? Agora até dizem também essas informações que Vladimir Putin estaria disposto a contar sobre isso, as informações que os russos e os americanos, possivelmente os que têm mais informações, né, sobre esses astros. Né? Agora o Nibiru, chamado Nibiru, que eu acredito que seja a estrela de Belém, que a Bidrushim fala, que viria por aqui para a conclusão do juízo final e fazer a limpeza aqui na Terra, coisa e tal. Ele teria um diâmetro de 84 mil quilômetros, que seria ficaria entre Saturno e Urano, por exemplo. Saturno tem um diâmetro aproximado de 120 mil quilômetros e Urano uns 50 mil, mais ou menos isso. Agora a massa dele é bem vamos supor, avantajada, né? É, bem influente, porque seria de 80 massas a da Terra. Oitenta massas a Terra. Aí também existe algumas controvérsias. Por exemplo, Carlos Munoz Ferrada, nas previsões que ele fez, ele disse que esse astro, esse cometa, ele chamava de planeta cometa, ele teria 2 vezes a massa de Júpiter. Então aí seria muito maior do que essa informação que tem aqui, de 80 massas da Terra. Por quê? Porque a massa de Júpiter é 317 vezes maior do que a da Terra. Então, se Carlos Munoz Ferrada estiver certo,
a massa desse cometa planeta seria de 630 aproximadamente, maior do que a da Terra, né? Agora, que parece aqui, esse vídeo aqui eu tô fazendo pelo celular, né? Porque o áudio fica melhor, e, mas tem um limite aqui. Quando bate uns 33 minutos, ele encerra, né? Eu não sei como fazer um vídeo pelo celular que se prolongue mais. Então tem que partir. Aí quando encerra, fica gravado, eu posto. Aí tem que partir para outro aí, né? O vídeo e dando sequência, né? Pelo computador eu já gravei, mas o áudio fica muito baixo. Eu não, então eu prefiro pelo celular, né? E aqui direto no canal, que quando grava, eu fiz uma experiência e acabei perdendo um vídeo aí. Tava lá para os 50 minutos e desapareceu, sumiu. Eu acho que é tempo de limite. Estava batendo uma hora, coisa e tal. E depois eu pensei que ficaria gravado, como aqui, né, no caso, né? Quando eu entro aqui na câmera, né? E eu perdi o vídeo. Então eu tô fazendo, pelo menos, gravando o vídeo da forma que eu sei que tá dando certo, né? O áudio tá bom, só o tempo que tem que encerra, né? Tem que partir para o outro vídeo. Bom, agora a questão desse planeta cometa, o que me pareceu mais lógico e que me parece que é o certo é que ele é um cometa periódico, que tem característica. Alguns dizem que ele orbita também Nemes, coisa assim, mas eu não acredito. Ele orbita o Sol mesmo. Só que ele demoraria 324 anos para fazer uma órbita ao redor do Sol. Ele teria uma órbita variável, né? Poderia passar mais distante do Sol ou não. Enfim, ele seria teria uma inteligência, uma função muito diferenciada em relação aos outros cometas, né? Ele teria, vamos dizer assim, uma, uma direção muito particular. Ele pode, por exemplo, de repente diminuir a velocidade da sua órbita, ou então acelerar. Então, e nesse caso ele pode até alterar em última hora, né? De repente o que se prevê. Penso que isso talvez até seja possível. Aproximando menos ou mais da Terra, tá certo? Então eu acho que isso também é possível que ocorra. Então, sendo a estrela de Belém, então ele passou diversas vezes aqui, desde aquela época de Cristo, né? Para diferentes funções. Naquela época de Cristo foi para anunciar a vinda de Cristo. Hoje ele tem essa função